Meus queridos, eu estava ainda há pouco falando sobre aquilo que nós, no Ministério Luz para os Povos, cremos e estava usando a nossa regra de fé para poder embasar para nós, né, qual é os rudimentos da nossa fé cristã. Bem, eu estou falando isso. É muito importante nós sabermos a nossa origem, sabermos no que cremos. Então, biblicamente, eu citei os tópicos da nossa confissão de fé e os versículos que são, em cada um desses tópicos são muitos, eu posso ou mandar por e-mail para os irmãos agora, ou, como eu disse, o pastor pode mandar, ou você pode baixar do site do jeito que vocês quiserem, para vocês conferir, estudar, ler, reler e aprender melhor. Agora, eu queria falar um pouco sobre o que nós cremos, foi o que eu falei. De que maneira nós praticamos o que cremos? De que maneira praticamos o que cremos? Porque a fé sem obras ela é morta. Então, se nós cremos em algo, nós temos que ter uma forma prática de colocar isso no nosso dia a dia. Nós tivemos uma reunião de líderes, eu acho que foi em novembro, lá em Atlone, num hotel, e eu falava com os irmãos sobre alguns pontos. Eu lembro que eu citei João capítulo 1, versículo 35, 36, 37, 38, 39. E eu falava sobre discipulado e falava sobre células. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como nós colocamos em prática o que cremos para a gente ter. Bom, você está vendo ali naquela projeção um escudo chamado Rota 78 e um versículo que deu origem ao nosso nome. O menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte, eu, Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente. O nosso nome, Ministério Luz para os Povos, tem esse versículo e tem mais dois. Um deles diz assim: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. E há um outro versículo também, Isaías, que diz que nós seremos luz entre os povos. Outras versões diz luz entre as nações. O nome do nosso ministério, Deus deu para o apóstolo Nomar, e ele não é apenas um nome. Luz para os povos não é apenas um nome, é um chamado. Luz é onde tem trevas. Luz para os povos. Então, aonde há alguém que não conhece Jesus como Senhor e Salvador, lá é o nosso lugar. É lá que nós devemos estar. Nós não deveríamos ou não devemos deixar de estar em lugares assim. Nosso objetivo não é pregar para membros de outra igreja, para tirar membros de outra igreja. Nós não queremos competir com nenhuma igreja. É claro que muitas pessoas vêm para a nossa igreja e já são crentes, mas porque eles têm uma direção de Deus, nosso objetivo é pregar para quem não tem Jesus em primeiro lugar. Nosso nome é o nosso chamado. Luz para os povos é não só uma identidade, mas também já define o nosso ministério. Porque Luz para os Povos fala de missões. E nós somos um ministério missionário. É verdade que algumas igrejas nossas não se envolvem com missões. Mas o Serrinha, a igreja que eu pastorei, nós somos profundamente envolvidos com missões. E eu mesmo sou a pessoa que mais é envolvida com missões na igreja. Aonde eu vejo que precisa, eu estou querendo abrir uma frente de trabalho, estou querendo investir nisso, gastar tempo. Não fazemos mais porque nós não temos recursos. Mas o meu desejo era fazer a obra missionária, aonde for preciso. Então nós temos o trabalho lá em Moçambique, lá nós temos 96 igrejas, dá mais ou menos 6.000 pessoas. Eu tenho várias fotos e vídeos ali, depois eu vou mostrar para vocês. Nós temos o trabalho da Europa, que não deixa de ser uma obra missionária, é diferente, né? São missões diferentes. Lá na África, a missão ela é feita de uma forma, por causa da cultura, da realidade, da necessidade. Aqui a missão é feita de outra forma. E agora, nós enviamos uma missionária para Macapá. Macapá, você sabe que é o último, Amapá é o último estado brasileiro, né? Lá no topo está o Acre e o Amapá. Macapá
é a capital do Amapá. Macapá é a capital do Amapá. Amapá é o estado, Macapá é a capital. E há muito tempo atrás, uns 6 anos atrás, nós enviamos uma missionária para Macapá. Essa irmã mudou-se para lá e a gente começou a sustentar ela, ela começou um trabalho, aí alugou um prédio, começou uma igreja, porque é uma região muito pobre, né? Quem conhece lá Macapá sabe como é, a região norte do país é muito difícil. Ela começou uma igreja, tinha até um número de pessoas, de repente essa irmã desviou, foi para o mundo, e as pessoas desapareceram. Então a gente até achou que tinha jogado dinheiro fora. Poxa, investimos tanto dinheiro para abrir lá a região do Macapá. Há 3 meses atrás me liga uma pessoa, lá em Goiânia, ela me liga e diz, olha, o meu nome é Maria, eu sou irmã da Isa, a fulana de tal ganhou a Isa para Jesus, a Isa me ganhou, eu ganhei meu marido, e nós passamos num concurso aqui no Oiapoque. Oiapoque é a última cidade do Brasil, na beira do rio, então está assim, ó, divisa do Brasil é o rio Oiapoque, de cá está o Amapá, de lá a Guiana Francesa, é o rio, é uma cidade. Aí nós passamos num concurso para o Tribunal de Justiça no Oiapoque, mudamos para cá, nós éramos novo convertido, começamos uma célula, a célula cresceu, juntamos os irmãos aqui e tal, eles construíram uma igreja, construíram um refeitório, faz uma obra social, não tinha pastor, não tinha nada. E nós somos luz para os pobres, mandou as fotos, e nós somos filhos dessa igreja aí, e não tem ninguém que cuida de nós aqui. Quantos vocês são? 120. Meu Deus! Tinha um filho e não sabia. E aí nós tivemos que correr lá, e é uma igreja muito bonita, e a coisa é um negócio assim, irmãos, indescritível, sabe assim, não tem pastor, não tinha líder, não tinha nada, eles se reuniam, eles juntavam o dinheiro dos irmãos mesmo, comprou um lote, construiu uma igreja, aí a igreja ficou pequena, eles compraram um lote, construíram um refeitório, agora comprou outro lote, vai construir outra igreja, e distribui sopa, e muitas cestas básicas, dão um negócio maravilhoso, só que não tem pastor, nós temos que enviar alguém. E o que é tremendo? Como é a última cidade, é o lugar estratégico para a gente fundar uma base missionária para entrar na Guiana Francesa, na Guiana, no Suriname e na Venezuela. Então, o dia que ela falou, eu falei, meu Deus, o que o senhor quer com isso? O dia que eu cheguei lá em Macapá, irmãos, para chegar em Macapá é 630 quilômetros de barro. Não tem asfalto. Não é igual vir para a Irlanda. Só. Tem gente que leva 3 dias para fazer esse percurso. É um negócio de Indiana Jones. É desse jeito. É uma coisa assim fabulosa. Eu fui, não sabia como é que era. Vai? Ah, então amém. Quando eu cheguei lá, na beirinha do rio, então, o exército brasileiro colocou um monumento escrito assim, aqui começa o Brasil. Aqui começa o Brasil. O Brasil daquele tamanho começa lá no Oiapoque. Aí eu falei, se aqui começa o Brasil, aqui começa missões. Então eu já estou sonhando o quê? Em criar uma base para treinar missionários, porque, irmãos, a Guiana Francesa é a França. Território francês. Eu passei o rio, fui do outro lado, é a França. Mesma lei, mesma moeda, mesmo costume, é os franceses que estão lá. Do mesmo jeito que a França que precisa de Jesus, lá também. Aí você anda 30 quilômetros, está na Guiana, que é da Holanda, né? Colonizado pela Holanda. Aí você anda mais 70 quilômetros, está no Suriname. Aí você anda 140 quilômetros, tudo no Rio. Não tem rua, não tem estrada não. Você está na Venezuela. Então você já imaginou quantas pessoas precisam ser alcançadas para Jesus num lugar desse? Lá é o nosso lugar. Aí eu voltei para Macapá, capital. Aí a irmã falou assim, olha, tem uma reunião de célula aqui na minha casa. Aí eu fui fazer reunião de noite, 30 pessoas, 31 pessoas. Um delegado, um coronel da Polícia Militar, 2 agentes da Polícia Federal. Não, lá não entra. Eu ainda falei para o delegado, eu vou pôr você como pastor da igreja, que você chega para a pessoa e fala assim, ó, hoje tem culto. Já pensou? Hoje tem culto, quero te ver lá na igreja. Como é que o cara não vai? Se eu não for, vou mandar te buscar.
Já pensou? Aí, irmãos, Macapá é a última cidade do Rio Amazonas. O Rio Amazonas nasce lá na cordilheira, lá no Peru, lá em cima. Já imaginou quantos? 5.000 quilômetros de extensão? Se a gente for subir no Rio Amazonas, o tanto de lugar que a gente tem para fazer missões, eu falei, Deus do céu, como é que você faz um negócio? Quando eu ponho essa música aí, os sonhos de Deus são maiores do que os teus, eu choro, porque eu lembro disso. Aonde Deus quer nos levar? Você imagina a África, você imagina a bacia amazônica, você imagina tudo isso. Gente do céu. Já imaginou? Então, nós somos um ministério missionário. Nós somos. Serrinha é uma igreja que eu invisto para que ela cresça, para que ela possa sustentar a obra missionária. Esse é o meu desejo. Que aquela igreja se torne uma igreja que tenha força para fazer isso. Porque vontade de fazer missões nós temos muita, muita mesmo. Muita mesmo. Então, luz para os povos não é só um nome, é um chamado. Até nisso. Não foi em vão. Você sabe, Vanessa, que o dia que eu dei a notícia para a igreja, né, que não tinha mais a igreja lá, foi muito ruim, porque vocês sabem que quando eu viajo com o meu próprio recurso. Alguns irmãos me ajudam com missões. E alguns desses irmãos desanimaram. Tipo assim, a gente investe, mas aí faz isso, que a gente tinha enviado uma outra pessoa para o sul e também fez a mesma coisa. Gastamos 60 mil reais para abrir uma igreja lá no sul e a pessoa largou. Foi assim, uma frustração. Então alguns irmãos desanimaram. Foi um balde de água fria para muita gente. E numa época de crise como essa, aí que o trem faz assim, né? Você fala, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Mas a obra é dele. No dia que eu vi que a pessoa me ligou e me mandou as fotos que eu apresentei na igreja, o povo animou. Amém! Eu falei, tá vendo, irmãos? Valeu a pena, porque a Bíblia fala, né, que a semente caindo no solo, ela não fica sozinha, né? Que a palavra, ela não volta vazia, não é verdade? Exatamente. Porque quando o que não era esperado aconteceu, todo mundo desanimou, mas aí que exatamente. A coisa aconteceu. O ano passado eu estava lá na África e o meu desejo, assim, eu não posso falar que Deus me mandou fazer isso. O desejo é meu. Eu creio que é de Deus porque está no meu coração, mas Deus não me falou assim. Eu queria muito construir um orfanato, porque lá nós temos 122 crianças que a gente cuida lá numa casa com HIV. E essas crianças, a média de vida delas é 14, 15 anos, elas não passam disso. Quer dizer que todas. Então, o que acontece? Se essas crianças não aceitarem Jesus até essa idade, elas vão para o inferno. Então, mas é difícil você falar do amor de Deus para crianças que vivem como bicho. Porque você imagina 122 crianças dentro de uma casa. Então, meu coração ficou movido para a gente construir um orfanato. De onde que eu vou arranjar dinheiro para fazer esse orfanato? Começamos a sonhar. E eu creio que esse ano nós íamos construir o orfanato, 2016. Comecei a falar nisso, comecei a organizar, uns irmãos da nossa igreja que é engenheiro, para ir lá, para fazer a planta, ela sabe do que eu estou falando. Aí esse ano, no ano passado eu fui, e quando eu estava voltando, foram 10, uma faculdade de Anápolis, a Unievangélica, enviou 10 dentistas para fazer um estágio. Alguns eram crentes, outros não. E eles ficaram lá alguns dias, fazendo um trabalho de assistência mesmo, humanitário. Quando eles voltaram, eles me procuraram. Pastor, antes de fazer o orfanato, vamos fazer uma clínica. Mas, irmão, vamos fazer uma clínica, porque a clínica vai atender mais gente. 2016 a gente faz a clínica, 2017 a gente faz o orfanato. Nós nos unimos com você. Antes eu estava sozinho, agora já tem uma universidade que quer ajudar. De Deus, né? Amém. A clínica, ela é assim. Na verdade, é um mini hospital, porque ele vai ter um gabinete odontológico com 2 cadeiras, vai ter um gabinete médico, um consultório médico, uma farmácia e um laboratório de análise. O mesmo prédio vai ter essas quatro segmentos.
E a universidade se comprometeu em enviar os profissionais de 3 em 3 meses para fazer os atendimentos. A clínica custa R$150.000. R$150.000. Aí você fala assim, bispo, da onde vai vir esse dinheiro? Não sei, mas vai vir. Porque Deus, ele faz, ele move. Quando ele te dá uma coisa para fazer, ele espera que você creia. Quem dá a visão, dá a provisão. Quem dá a visão, dá a provisão. Entendeu? Então agora, dia 20 de junho, eu estou indo para lá. Nós vamos fazer um outro trabalho e vou levar já um engenheiro, que já fez a maquete, já fez o projeto, já orçou a obra, e agora nós vamos fazer ela por etapas. Né? Quer dizer, se você falar, eu não sei como é que vocês veem isso. Eu não imaginava que um dia a gente fazia isso, não. Eu não imaginava isso. Acabei de falar para você que eu cheguei aqui sem 1 centavo. Mas você está aqui sem dinheiro e pensando em ir para a África. É o chamado. Não é uma coisa que você faz porque você quer. É o sentido da sua vida. Entendeu? Ela passa a ter um significado. E esse é o significado da minha vida. Fazer a obra de Deus. Se Deus mandou, você vai. E Ele move, Ele faz. Ele abre a porta. Às vezes eu fico confiando em pessoas. Ah, não, fulano falou que vai ajudar. Tal. Aí o fulano, não vou ajudar mais não. Aí eu começo, Deus falando, quem está fazendo, quem te supre é gente ou sou eu? Quem te supre é gente ou sou eu? É o Senhor. Ele sempre testa a minha fé. Deus sempre testa a minha fé. Sempre testa a minha fé. Deus sempre faz isso. Eu estou te falando porque quando Deus dá o chamado, Ele dá a provisão. Então eu falo para Ele, aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Só tem uma coisa, não deixa eu ir sozinho. Porque sem o Senhor nada vale a pena. Sem Deus nada tem sentido. Nada. Então não é o que eu quero, é o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Luz para os povos é uma identidade, é um chamado e é um ministério. Por que o 78? Porque foi em 1978 que Deus deu essa visão para o apóstolo Omar, de missões e como nós iríamos praticar. Então, rota significa o caminho que Deus deu para nós em 1978. Aí alguém colocou o nome, Rota 78, usando aquela coisa famosa da Rota 66 lá nos Estados Unidos, né? Que é uma estrada muito famosa, que todo mundo tem um sonho de andar por ela. Aí o cara do marketing criou, não, vamos chamar de Rota 78, para todo mundo entender que é um caminho em relação ao nosso chamado, ao que Deus colocou. Então, como que nós vamos colocar em prática o nosso chamado? A Rota 78. Então eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a Rota 78. Vai funcionar. Será que não está pegando aqui não? Ó, entendendo a rota. Você que mudou aí, Fê? Então vai de novo. Agora ficou legal, agora gostei. Ficou bom. Aí. Vamos lá, para a gente entender a rota, vamos entender a nossa declaração de propósito. Está cortando um pouquinho aqui, talvez o Pedro tenha que regular lá. Vamos lá. Eu disse que o nosso ministério é um ministério missionário. A missão da igreja é alcançar os que ainda não foram agraciados com o evangelho da paz, consolidá-los e conduzi-los à maturidade através de um discipulado eficaz, equipá-los para a obra do ministério e enviá-los para se multiplicarem, criando assim uma geração de discípulos amadurecidos e bem-sucedidos. Essa é a nossa declaração de propósito. O pastor está dando para você uma revista que tem isso aí que eu estou falando. Tá? Isso aí é um manualzinho para você entender. Então, olha lá. A missão da igreja é alcançar os que ainda não foram agraciados com o evangelho da paz, consolidá-los e conduzi-los à maturidade através de um discipulado eficaz, equipá-los para a obra do ministério e enviá-los a multiplicarem, criando assim gerações de discípulos amadurecidos e bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Na verdade, é importante que todo mundo saiba qual é o nosso propósito, porque se você não sabe qual é o propósito, você não sabe qual é a nossa missão. Nossa missão é alcançar os não alcançados. Só isso aí gera uma grande missão.
Nossa missão é alcançar os não alcançados. Só isso aí já era uma grande missão. Agora, quando você prega o evangelho e a pessoa converte, precisamos consolidar, firmar a pessoa em Deus e na igreja. E depois que a pessoa está firme na igreja, ela precisa ser treinada através do discipulado. O discipulado, ele tanto treina como ele equipa a pessoa para desenvolver o ministério que Deus tem na vida dela. E depois dar a oportunidade para essa pessoa desenvolver, fazer, pregar o evangelho. Então, amanhã vai ser ordenado ao pastorado o Tiago Eliane. Desde quando Pedro veio para cá, nós temos falado isso. Prepara, você tem um chamado, você tem um ministério. E nosso objetivo não é que o pastor Pedro e a pastora Paula fiquem aqui para sempre. Nosso objetivo é que eles vão Dublin, Galway, sei lá, o Senhor que sabe. Exato. Nosso objetivo é que Deus avance nisso. Então, daqui uns dias, Divane, Adriana, Paulo, Vanessa, e vai, porque Deus, meus irmãos, a seara é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores não são tantos. Então, nós temos que treinar. Como que a gente treina? Discipulado. Discipulado. Então, é claro que vai falar assim, mas nós somos poucos aqui na Irlanda. Por enquanto. Por enquanto. Porque Deus vai fazer a coisa crescer. Bispo, vai, você pode ter certeza que vai. Mas eu não estou vendo. Eu não falei para vocês que é pela fé? Que é pela fé que a gente vive e que a gente faz a obra de Deus? E nós vamos ver. O apóstolo Normal tem um jargão que ele fala assim, quem viver, verá. Quem viver, verá. E eu gosto disso, porque Deus vai nos surpreender nisso. Então, essa é a nossa declaração de propósito. Pode passar aí, filha. Dentro do nosso ganhar, consolidar e o discipulado eficaz, o discipulado eficaz é quando há isso, o discipulado 1 a 1. Às vezes a gente conta, por exemplo, aqui uma reunião que poderíamos chamar até uma reunião de discipulado. Mas essa reunião é um discipulado, mas ela é excelente, mas ela não é tão boa se fosse só eu e o Divane aqui. Ó. Por quê? Nessa reunião, eu estou falando, vocês estão ouvindo e anotando. Mas se tiver só eu e o Divane, aí ele falava, eu falava, então a interação seria muito maior, com certeza o aprendizado seria melhor. Então, o que nós cremos, irmãos, no discipulado, é que tem o discipulado coletivo, mas o grande segredo que vai fazer a coisa acontecer mesmo é o discipulado 1 a 1. É cada líder, o pastor, ter os seus discípulos e acompanhar pessoalmente um por um deles, e cada um deles ter os seus discípulos e acompanhar pessoalmente cada um deles. Lá na reunião de Atilone, eu lembro que eu falei a base do discipulado. Vamos ler aí? Abre sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. E o versículo 35. Eu acredito que os irmãos lembram, mas só para refrescar a nossa cuca. João capítulo 1. Hã? Então, oi, irmã Sônia, seja bem-vinda. Estávamos com saudade da senhora. Tudo bem? Só está em casa, só faltava a senhora. Diz assim, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Irmãos, vocês sabem quem era o João aí? O João aí é o João Batista. Deixa eu só refrescar a sua memória. Havia havido um silêncio profético de 400 anos, do Velho para o Novo Testamento. Você sabe que houve um período que Deus não falou na terra. Deus, durante um período de 3.600 anos, ele falava com o homem, lidou com o homem, mas o homem endureceu o coração. Deus levou o homem a todas as formas de buscar Deus, mas o homem não conseguiu. Então Deus, por causa do coração duro do homem, Deus parou de falar. Os teólogos chamam isso de silêncio profético. Muitas Bíblias, entre o Novo e o Velho Testamento, tem 4 páginas em branco. Dá uma olhada aí se a sua tem. Entre o livro de Mateus e o livro de Malaquias. Mas muitas Bíblias antigamente vinham 4 páginas em branco. O que quer dizer essas 4 páginas?
era o tempo do silêncio profético. 400 anos que Deus não falou com ninguém na face da terra. Quando você pega a Bíblia dos católicos romanos, lá tem livros a mais, e esses livros a mais que tem lá é chamado de livros espúrios ou apócrifos. Por que eles são chamados de apócrifos ou espúrios? Quer dizer que eles são livros que não são dignos de crédito. Por quê? Porque esses livros foram escritos exatamente no silêncio profético. Ou seja, não foi Deus que falou. Então, por que a Igreja Católica tem esses livros? Porque esses livros falam do culto aos mortos, de orar por mortos, essa coisa toda. Só que estes livros não foram, isso aí até os católicos falam isso. Esses livros não foram escritos enquanto Deus falava com o homem. Eles vieram no tempo do silêncio profético, ou seja, eles foram do homem, são livros do homem, então não é livro de confiança. É um livro, tem valor histórico, mas não pode ser dito que é a palavra de Deus, entendeu? Então veja bem, 400 anos de silêncio profético. O que eles tinham não é uma religião, mas era uma religião onde Deus não se manifestava. O judeu praticava o judaísmo, mas Deus não se manifestava. Por quê? Porque Deus não falava com ninguém. Você já imaginou você frequentar uma igreja 400 anos que não tem Deus? Tem muitas hoje em dia que não tem. Tem movimento, tem dança, tem música, tem barulho, tem comida, mas Deus não. Queridos, é muito fácil trazer a presença de Deus, mas é mais fácil ainda perder a presença de Deus. Nós podemos aqui começar a orar, cantar. A presença de Deus está aqui já, mas nós podemos fazer isso e ela vir de uma forma intensa. Não é difícil. Se tiver coração sedento de Deus, acontece. Porém, se no meio dessa manifestação de Deus começar a duvidar, a incredulidade, a rebeldia, do mesmo jeito que ele veio, Só que o seguinte, irmãos, muitas pessoas não percebem quando Deus não está lá mais. Eles continuam como se Deus estivesse. Você não precisa de abrir não, mas lá em Lucas capítulo 4, diz que Jesus começou a falar com eles, e aí Jesus começa a citar Eliseu, e fala assim, na época de Eliseu, tinha muitas viúvas, mas ele só fez milagre na vida de uma. Aí o povo ficou com raiva dele, e a Bíblia fala que o povo queria matar ele, pegou ele e levou ele para cima do monte, e queria jogar ele lá de cima. Aí a Bíblia tem uma expressão lá que me choca, fala assim, e Jesus, passando por entre eles, foi embora. A gente tem que tomar muito cuidado para ele não passar no nosso meio e ir embora e a gente pensar que ele ainda está. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque isso pode acontecer. Quando nós rejeitamos o que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Porque a gente cria uma religião na nossa cabeça e nós queremos que Deus opere naquilo que nós pensamos que é o certo. Meus irmãos, Deus, Ele é muito maior do que eu e você. E Deus não vai ficar preso aos nossos dogmazinhos, não. Se a gente ficar com picuinha, Ele passa de nós. Ele nos ama, Ele quer fazer na nossa vida, mas Ele não vai ficar com essas bobeiras, não. Então a pior coisa do mundo é o homem ficar arraigado numa religião, preso numa religião, amarrado àquela coisa da religião. Não vê o mover de Deus, não consegue identificar o mover de Deus, não consegue perceber Deus fazendo. O povo naquela época do João Batista tinha 400 anos que não via Deus mover. Eles não sabiam como é que era Deus falar, nunca tinham ouvido Deus falar, não sabia como era Deus se manifestar. 400 anos que isso não acontecia. Então, aqueles ali que nasceram nunca tinham visto, não sabia como era. Mas a Bíblia diz que quando a Maria ficou grávida de Jesus, eu gosto mais daquela frase lá, porque a pessoa que quer servir a Deus, antes dela saber como é, ela já aceita. Vocês se lembram que o anjo aparece para ela e fala assim, você vai ficar grávida. E ela aceita de pronto?
Depois ela pergunta, como? Ele fala, do Espírito Santo. Quer dizer, ela nem parou para pensar, né? Na hora ela aceitou. Que quem quer servir a Deus não se preocupa com o método. Ele quer fazer a vontade de Deus. E a Maria, antes dela dizer assim, grávida, eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida? Vai, anjo, ficou doido? Nem sou casada, nunca conheci homem. Quando o anjo falou assim, eis que você vai conceber, foi agraciada, você vai conceber e dará à luz. Ela falou assim, ela aceita, você vai ver que ela glorifica a Deus, ela canta. Depois ela fala, como? Como? Aí ele fala, é o Espírito Santo. Gente, para nós, 2000 anos depois, é fácil entender isso. Agora você entende uma mulher numa época que não tinha nem fecundação artificial, in vitro, não tinha isso, gente, inseminação, não tinha isso. Ela nunca tinha ouvido falar que alguém podia ficar grávida se não fosse uma mulher deitar com um homem. Nunca tinha existido. Hoje talvez até você fala assim, não, essa mulher não precisa deitar com homem para ficar grávida não, vai lá no laboratório, não é? Mas naquela época não existia isso. E aí ele falou assim, o Espírito Santo, você vai conceber do Espírito Santo. Eu acho que ela não entendia nada, mas uma coisa ela entendia, é Deus. Eu não sei o que é, mas eu conheço. Então ela era uma mulher que mesmo vivendo uma época que Deus não falava, quando Deus falou, ela soube identificar. E Deus foi tão tremendo com ela, que quando ela ficou grávida, ela correu lá na Isabel. E isso é tremendo. Quando ela chega lá na Isabel, quem era a Isabel? Era a tia dela. E a Isabel era mulher de quem? Do Zacarias, o sumo sacerdote. A Isabel morava lá no templo, porque o Zacarias era o sumo sacerdote. E ela? Também. Ela também era descendente de sacerdote, a Maria. Então ela cresceu lá, ela sabia que lá era o lugar de Deus falar. Ela correu para Isabel. Quando ela chegou lá em Isabel, a Bíblia fala que o Espírito Santo moveu dentro da barriga. Já viu falar do neném ficar cheio do Espírito Santo na barriga da mãe? João Batista. É esse camarada que eu acabei de ler aqui, ó. 30 anos atrás, ele estava dentro da barriga da mãe dele, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Diz que ele mexeu, ele revirou dentro da barriga da Isabel. E aí a Isabel falou assim, você está grávida, o que você carrega é do Espírito Santo. Vocês lembram da história? Você está grávida e o que você carrega é do Espírito Santo. E ela falou, como você sabe? Porque aqui dentro o menino remexeu. A Maria estava com Jesus, que tinha o Espírito Santo, e a Isabel agora estava com o João Batista, que acabou de ter o Espírito Santo. Aí, meus irmãos, o João Batista nasceu. Ele era filho de quem? De quem? Mas não é o Zacarias dos Trapalhões, não, irmãos. Zacarias. Quando ele nasce, naquela época, filho de sacerdote era o quê? Sacerdote, gente. Então, qual que era o destino do João Batista? Sacerdote. O destino dele era crescer dentro do templo. Quando chegasse a idade de 30 anos, agora ele ia usar uma roupa de linho branco, estola sacerdotal, botar aquela, né? A estola sacerdotal, o peitoral com aquelas 12 pedras, e ele agora ia oferecer sacrifício, porque isso era a religião. Mas o João Batista estava cheio do Espírito Santo. E ele logo descobriu, eu preciso pregar a palavra de Deus. E ele logo entendeu que pregar a palavra não pode ser desacompanhado. Disse aqui, ó, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. O João Batista, que era para ser um sacerdote, que se tornou um profeta, por causa do Espírito Santo, que todo mundo dizia, esse cara é o Elias, esse cara é o Isaías. O homem tinha uma palavra tão tremenda, e ele quebrou o silêncio profético. Não foi Jesus, foi o João Batista. Ele pregava, o povo falava, gente, nós nunca ouvimos alguém fazer. Que coisa maravilhosa. E a palavra dele era uma palavra dura. Ele pregava e ele falava o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele não pregava assim, gente, vocês vão ficar ricos. Gente, se vocês trouxer o trízimo, vocês vão comprar casa, vocês vão ter camelo novo, vocês vão ter tenda nova. Não, ele não falava isso não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
E aí, tinha os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que eram os caras que conheciam bem a palavra, mas o que adiantava? Eles conheciam a letra, eles conheciam a religião. Quando eles viam João pregando, que eles chegavam lá, vamos ver, vamos constranger ele. Chegava perto dele, e ele olhava para os caras e falava o quê? Eis que o machado, raça de víboras, arrependei-vos, eis que o machado está posto à raiz. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele estava dizendo o quê? Vocês não vão escapar não, não é porque vocês é líder lá na religião que vocês vão escapar não. O juízo vai começar pela casa de Deus. Falava isso para eles. E sabe o que era fabuloso? A Bíblia diz assim, as multidões, não era as multidões vinham ter com ele, e por ele eram batizadas. Irmãos, o camarada não tinha microfone de lapela, não tinha internet, não tinha projetor, não tinha nada disso aqui. E ele atraía a multidão. Segredo, vida com Deus, Espírito Santo. Ele faz a diferença. Ele faz toda a diferença. O povo ia lá porque ele tinha o Espírito Santo, desde a barriga da mãe dele. É isso aí que está a diferença. Nossa vida com Deus. Mas o João, mesmo sendo um homem de oração, conhecendo a palavra, tendo o Espírito Santo, havia algo que ele fazia, e é por isso que nós fazemos. Ele discipulava, ele ensinava. Aqueles que iam convertendo, ele começava a discipular. E o versículo 35 que eu li, diz assim, no dia seguinte, o João estava ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Então, o que é o propósito do discipulado? Ensinar a palavra de Deus de forma prática às pessoas que querem. Propósito do discipulado, ensinar a palavra de Deus. Amém? Aí, como que a gente faz isso? Ensinando as pessoas a seguir Jesus. Foi o que João fez. Os caras seguiam João. João, profeta, sacerdote, homem de Deus. De repente ele chega no momento que ele fala assim, ó, vocês são meus discípulos. Agora você está vendo aquele cara lá? Aquele lá é Jesus. É a eles que vocês têm que seguir. Eu sou homem. Ele é o Filho de Deus. Propósito do discipulado, levar o discípulo a seguir Jesus. Por que eu discipulo pessoas? Eu quero levar estas pessoas a seguir Jesus, a se tornarem íntimas de Jesus, aprender a ouvir de Deus, para que Deus possa guiar a vida delas. Discipulado tem esse objetivo. Discipulado não é mão de obra barata. Discipulado não é gente para trabalhar para mim. Discipulado não é pessoas para fazer as coisas para mim, não, queridos. Discipulado tem um propósito, levar as pessoas a conhecer Jesus e se tornarem discípulos de Jesus. O êxito do discipulado não depende do discipulador, depende do discípulo. Como assim? Quem discipulou Judas? Quem? Ruim de discipulador, hein? Por que ele desviou? Por que ele desviou, irmãos? O discipulador dele era ruim? O que vocês acham? Quem discipulou Lúcifer? Hã? Quem? Deus. Por que ele desviou? O discipulador dele era fraco. Não dava assistência, não visitava. Não depende do discipulador. Depende do discípulo. Entendeu? Porque quando a pessoa não quer, ela não é obrigada. Eu não posso obrigar um discípulo. Não tem como, eu não posso fazer isso. Eu já falei para vocês algumas vezes, irmão José, tudo bem? Estava com saudade. Eu já disse para vocês, Jesus dizia o quê? Quem quiser tem que ter o desejo no coração. Discipulado é uma coisa que se você não deseja, você não vai ter êxito. E não adianta forçar a barra. Não posso obrigar. Então tem pessoas que falam, eu quero, mas eu não quero esse negócio de discipulado. Então vai ser difícil para você, porque nós cremos no discipulado. Como é que você vai fazer para você se encaixar nisso se você não for discípulo de alguém? Você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir chegar aonde quer para chegar, porque o caminho da maturidade espiritual é o discipulado.
frequentar culto, diploma, isso tudo gera conhecimento. Mas intimidade com Deus é relacionamento. É diferente, irmãos. É muito diferente. Aí diz o texto assim: ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiram, perguntou: o que vocês querem? Aí tem uma tradução que diz assim: que buscais? O que vocês buscam? É como se ele dissesse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão vindo aqui? Ele está checando a motivação. Lembra do irmão do filho pródigo? Ele fazia tudinho. Ele queria um cabrito. Ele tinha uma motivação errada. Ele fazia para ganhar alguma coisa. Ele fazia por troca. Ele fazia porque ele queria ser o mais velho, ele queria ser o primeiro, ele queria ser um manda-chuva, ele queria um cargo. Ele não queria servir. Então Jesus vira para aqueles 2 homens e fala assim: que buscais? Aí os 2 falam assim: mestre, aonde assistes? Ou seja, aonde você ensina? Aonde você prega? Aonde você discipula? Jesus fala: vinde e vede. Aí eles 2 vão atrás de Jesus. Era 4 horas da tarde. Sua Bíblia diz que era 3 horas da tarde. Mais ou menos 3 horas, né? Diz assim, ó. E disseram: Rabi, que significa mestre, onde assiste? Respondeu: venham e vejam. Então foram por volta de 4 horas da tarde. Estou lendo a NVI aqui agora. Sua Bíblia está dizendo, acho que é 6ª hora, né? Ou nona hora. Sua Bíblia fala 9ª hora. Se ela não for NVI, ela fala 9ª hora. 4 horas da tarde. Aí eles vão para onde? Para a casa de Jesus. Jesus, a Bíblia não fala. Eu penso que eles chegaram na casa de Jesus, sentaram e Jesus começou a ensinar a palavra de Deus. Naquela época não tinha Novo Testamento, então ele começou a ensinar o Velho Testamento. E começou a dizer para eles o que era. Eles participaram, aprenderam naquele dia e foram embora. Depois eles voltaram e trouxeram mais 2. Quem eram esses 2 discípulos? Vocês se lembram do nome dele? Não. André e Tiago. André e Tiago. Aí, eles vão, o André traz o Pedro e o Tiago traz o João. Aí eles voltam com os irmãos, no dia. Aí a reunião já aumentou, né? Aí eles vão e aí começa a crescer. E essa reunião, nessa casa, se torna uma célula. O que é uma célula? Célula é o nome que nós damos a uma pequena reunião em casas. Célula é o nome que nós damos. Podia chamar grupo caseiro, grupo familiar, grupo de crescimento, grupo de comunhão, célula. O nome não importa. Grupo pequeno. O que importa é o princípio. Uma reunião numa casa é onde se compartilha a palavra de Deus de forma prática. Lá na casa é diferente daqui, porque aqui é culto. Aqui, irmãos, olha, aqui é uma beleza. Tem não sei quantos teclados aqui, violão, microfone. Isso aqui é reunião coletiva. Então, quando começa essa reunião, o culto é uma benção. Mas eu estou aqui falando, mas é difícil o culto, né? Como é que um vai perguntar, o outro vai perguntar? Ficava o dia inteiro aqui. Agora lá na casa não. É um número menor, a pessoa está ensinando, alguém tem uma dúvida, pergunta, ele explica. O outro, e aí você compartilha a palavra e você checa. Então você está falando, você fala, entendeu, Cris? Ela fala assim, entendi. Fala, então me explica. Deixa eu ver se você entendeu. Aí ela vai dar o retorno, o feedback. E vai fazer com que ela cresça. Irmãos, é claro que todo mundo gosta de pregar, quem tem chamado. E todo mundo gosta de pregar para muita gente. Mas pregar, eu já disse, isso não enche igreja não, queridos. Isso não firma ninguém em Deus. O que firma as pessoas em Deus são relacionamentos. Então a célula, ela cria grupos de convivência onde as pessoas passam a ter vínculos umas com as outras. E é isso que faz elas firmarem em Deus e na igreja. Jesus começou com uma célula, Jesus não começou com um prédio. Jesus não começou com um lugar como esse. Ele começou na casa dele. Aí você vai para Lucas capítulo 2, depois você vai lá em Cafarnaum, né? Lá em Lucas 2 é na casa do Pedro. Jesus chega, a sogra dele está doente, ele ora, a sogra dele é curada, porque célula é lugar de cura. Lugar de cura, a gente ora uns com os outros. A sogra dele é curada, ela levanta e começa a servir a Deus. Começou uma célula na casa do Pedro, primeira conversão. A sogra. Entendeu? A sogra.
Já converteu. E ela diz o texto, e ela passou a servi-los. A reunião era grande já. Depois, lá em Cafarnaum, a reunião já estava tão grande, que tinha 4 amigos que falaram assim, gente, vamos embora para a reunião hoje, lá na casa do fulano, vamos. Ah, mas o Beltrano não pode ir, porque o Beltrano... Não, vamos levar eles. Aqueles homens já eram convertidos. Eles sabiam o quê? O que eu falei do convertido? Que quem é salvo não fica em paz se não levar o outro à salvação. Não é? Então os 4 falaram assim, ó, vamos embora levar ele. Ele não dá conta de ir sozinho. Ah, mas ele é aleijado e não consegue andar. Vamos embora carregar ele na cama, vamos fazer uma maca. E levou os 4 amigos levando o que não podia andar. Olha, os 4 eram salvos, porque queria salvar ele. Quando chegou lá, tinha tanta gente naquela reunião, naquela casa, que não tinha jeito deles entrar. Eles não pararam aí. Subiram na casa com a aleijado. E você imagina a cena? Como é que você sobe com a cama e uma pessoa na cama em cima de um telhado? O bicho tem que ser doido. Maluco, né? E eles subiram, abriram o telhado e foram descendo aquela cama. Gente, foi uma operação de guerra aquilo. Quando eu penso, corda, arranja uma corda, pega a corda, vai, de cá, segura, vai cair, segura, amarra, deve ter amarrado o cara na cama, né? E aí vai descendo lá na frente de Jesus. Eles não mediram esforço. Quando desce lá, vocês sabem da história, o camarada é curado, é salvo, isso tudo numa célula. Então eu poderia ficar falando aqui de um monte de célula que Jesus liderava. Poderia falar várias. Quando a igreja primitiva, Jesus é crucificado, ressuscita, não é? Quando ele ressuscita, onde que ele vai? Ele vai numa casa, gente. Lá em Emaús. Quando ele vai enviar os discípulos, ele envia 70 de 2 em 2 pelas casas. Lucas 10, lê lá, vai de casa em casa. Depois, quando ele aparece para os do caminho de Emaús, que aqueles 2 do caminho de Emaús voltam para o propósito, aonde que ele aparece? Na casa onde estavam reunidos os 10. O Tomé não estava na reunião, vocês lembram, né? Aí ele chega, a porta está trancada. A célula não pode ter a porta trancada, mas lá estava. Porta trancada, Jesus entra e fala, paz seja convosco. Aí o Tomé não está. A reunião deve ter sido tremenda. Os caras saem de lá e falam, gente, Jesus apareceu para nós, Jesus estava lá na nossa reunião hoje, que estavam os 10 reunidos, eles não moravam juntos, era uma reunião. Aí o Tomé fica sabendo, como é que é, rapaz, a nossa reunião foi tremenda, Jesus estava lá. Não acredito, só acredito se eu pôr o dedo na ferida. Eu falei, então vamos embora para a célula. Na outra reunião, agora tem 11, o Tomé e os outros 10, a porta de novo trancada, Jesus entra pela parede, certo? Paz seja convosco. Tomé, põe o dedo aqui. Aí ele põe o dedo, Jesus mostra onde entrou a lança, Tomé põe a mão e ele fala, Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala, porque vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. De quem que Jesus estava falando? De nós, irmãos. Nós não estávamos lá, nós não vimos com os olhos naturais. Nós somos mais abençoados do que os apóstolos. Mas tudo numa casa. Aonde foi a ceia? Numa casa. Então, as reuniões caseiras, os grupos pequenos, as reuniões menores, foram a base da igreja que nós hoje frequentamos, a igreja de Jesus. Quando Jesus é assunto aos céus, que os apóstolos ficam, Atos 2:42 fala o quê? Atos 2:42, 43, 44, 45, 46, 47. Não se lembram? Todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos. Muitos milagres e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos na medida que alguém tinha necessidade. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E unanimemente se reuniam no templo e de casa em casa, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu li, citei para você que está lá. Agora preste atenção. A igreja, essa igreja de Atos 2:42, foi a igreja que converteu lá em Atos capítulo 2, versículo 1, 2, quando veio o Espírito Santo. Lembra? Quando veio o Espírito Santo, tinha os 120 reunidos, não é?
E aí 3.000 pessoas se converteram. Vocês se lembram disso? Pedro levanta um discurso, prega sobre a palavra de Deus, e eles perguntam assim, o que faremos, irmãos? Abre aí, gente. Capítulo 3 aí. O que faremos, irmãos? Não é isso? 2:37, eu acho. 2:35. Atos 2:37. Vai conferindo, que eu posso errar aqui. É por isso que vocês têm que conferir a Bíblia, porque o pregador pode falar besteira. Que faremos, irmãos? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Aí o que o Pedro falou? Ele deu 4 conselhos. Ele diz assim, ó, arrependei-vos, sejam batizados, busquem o Espírito Santo e fuja dessa geração perversa. Terminou aí no 41. Aí o 42 eu citei para vocês, todos que creram estavam juntos, não é isso? Então era uma igreja, preste atenção aqui, de 3.120 pessoas. 3.120 pessoas. Como é que esse povo reunia? No templo e de casa em casa. Agora, se você voltar lá no início do Atos 2, você vai ver quem eram essas pessoas que converteram. Alguns eram judeus, mas tinha grego, tinha medo, tinha persa. Já viu lá? Hã? Então era gente de todo lugar. Agora presta atenção em mim aqui. Olha para mim. O judeu, ele estava acostumado, porque há 4.000 anos Deus vinha falando com eles, e o judeu estava acostumado com o quê? Com o judaísmo. A base do judaísmo é o quê? Templo. 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 Nós vamos no templo, nós oramos no templo, nós reunimos no templo. O judeu é isso. Correto? E os outros? Os outros não tinham templo. Os outros se reuniam nas casas. Então, nasceu uma igreja aonde parte, 3.120 pessoas, parte, os judeus, queria ser igreja no templo. E parte não queria ir no templo, porque os gentios não podiam entrar no templo, gente. Vocês já leram lá que no templo dos judeus os gentios não entraram, tinha um pátio do lado de fora onde os gentios ficavam. Os gentios não podiam entrar no templo, eles eram rejeitados. Então os gentios, eles não gostavam de ir no templo porque era uma rejeição a eles. Nós não podíamos buscar Deus, lá não pode, nós não podemos falar com Deus, só eles que podem. Havia uma rejeição. Então, os gentios queriam se reunir de casa em casa, porque eles estavam vendo Jesus se manifestar nas casas. E os judeus? Os judeus queriam o templo. Aí o Atos 2, 42, 45, 46, que fala que eles unanimemente, confere, pelo amor de Deus, não falo besteira aqui, vocês têm que ler a Bíblia, assim, o cara vai pregando, vocês vão circundando, sublinhando o negócio embaixo, porque se falar besteira, falou, opa, não é isso não. Tá isso aí, irmã? Tá ou não? Aí fala unanimemente? Eu vou citar para você do 42 em diante, você vai achar aí. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos. Está aí? Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Está aí? Está ou não? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos na medida que alguém tinha necessidade. Está aí ou não? Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Está aí? Tá? Unanimemente. Como é que é o versículo? Não está aí não? Diariamente. A minha versão aqui fala unanimemente. Diariamente. Vamos pegar o diariamente. Diariamente se reuniam no templo e de casa e no templo, não era? Quando vocês lê aí Atos 5:42. Atos 5:42. 5:42. Todos os dias no templo, de casa em casa. Atos 20:20. 20:20. Atos 20:20.
E não deixando de vos ensinar coisa alguma e de vos fazer publicamente de casa em casa. Não é isso? Agora preste atenção. Vocês acham que quando fala assim, publicamente e de casa em casa, um grupo dos 3.120 ia no publicamente e outro grupo ia para as casas? Vocês acham que era assim? Hã? Não era não. Os 3.120 reunia publicamente e os 3.120 se reunia de casa em casa. O que acontecia? Os judeus queriam reunião no templo, porque para eles aquela era a forma de servir a Deus, mas a unidade era mais importante. Aqueles lá gostavam de reunir de casa em casa, então os judeus falavam assim, não gente, vamos reunir no templo. Eles iam, mesmo sendo rejeitados, eles iam, unidade. Aí eles falaram, não, agora nós queremos ir para as casas. Os judeus iam, eles não gostavam, mas iam, por quê? Unidade. Eles sabiam que o propósito era maior do que a vontade pessoal. Os que reuniam no templo, gostavam do culto ali no templo, não gosto muito desse negócio de célula, de reunião de casa, grupo pequeno e tal. Mas esse princípio era o que Jesus usava para edificar. Então, se é o que ele usava, nós precisamos usar também. Ele deixou o modelo. Ele deixou o exemplo. Ele falou para a gente seguir o exemplo dele. Então, mesmo eu gostando aqui, né, às vezes eu sou meio judeuzão, eu gosto de culto, eu gosto de templo, de igreja, mas eu não posso deixar de casa em casa. Não, eu gosto de célula, eu nasci na célula, esse negócio de templo é religião. Não, também tem que participar lá. Então, do mesmo jeito que os gregos vinham, os judeus iam. Isso fala de unidade. E a igreja cresceu. Atos capítulo 6 diz assim, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja crescia, irmãos, porque ela estava obedecendo a palavra de Deus. Então a maneira que nós temos de colocar em prática tudo aquilo que eu falei para vocês que nós cremos, é isso aí, discipulando, um a um, um a um. Se cada membro da igreja tiver um discípulo, claro que pode ter mais. Se cada membro da igreja tiver um discípulo e ensinar esse discípulo a ter um discípulo, o crescimento é infinito. Você já imaginou? Então, vamos supor que tem 30. Cada um tem um discípulo, 60. Cada um tem um discípulo, 120. Cada um tem um discípulo, 240. Cada um tem um discípulo e a coisa, ninguém segura. O problema é que nós muitas vezes não entendemos aquilo que eu falei agora mesmo. Qual é a evidência de uma pessoa salva? Ele quer a salvação dos outros. Qual é a evidência de uma pessoa não salva? Está nem aí para a salvação dos outros. Está preocupado com a vida dele. É meio difícil esse negócio, né? Não é? Porque eu vejo que às vezes nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Entende, irmãos? Deus tem sido tão bom com a gente. Com cada um de nós. E nós às vezes nós não nos preocupamos com aquilo que Deus se preocupa. Almas. Pessoas indo para o inferno. Divane, sua filha, a Carla, a Vanessa, Paulo, Cris, a Paula, irmã Maria, irmão José, Tiago, Liane, Pedro, o nome dela eu não sei, a Ana. Vocês acham que Deus trouxe vocês para cá, para esse país, para ganhar dinheiro? A Liane nasceu aqui, né? Eu sei que a gente tem que trabalhar e é claro que você deve sim ter uma visão de ter uma vida estável. Mas você veio para cá para ganhar almas, pessoas, pregar a palavra de Deus,
Falar do amor de Deus. Ai, bispo, mas eu não sei falar inglês. Então prega para os brasileiros. Ah, mas os brasileiros tudo converteu. Então ora. Porque se você não tem para quem pregar, Deus quer que você seja um intercessor, então. Porque ninguém segura oração, não. Oração você pode orar em qualquer língua. Você pode orar por irlandês, em português, que Deus abençoe ele. Deus faz na vida dele. Todos vocês são missionários nessa terra. Deus vai te abençoar aqui, você vai prosperar. Porque vocês lembram da música? Anda na minha presença e prosperareis. Está na Bíblia. Só que nós não estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui por causa da vontade de Deus. Nós não estamos aqui por causa de uma religião. É por isso que nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da Bíblia. Nós estamos procurando olhar o que Jesus fez para saber como nós devemos fazer. E ele fez isso. Ele ia lá no templo, mas ele reunia nas casas. Ele ia lá no templo, mas ele reunia nas casas. Ele ia lá no templo, mas ele reunia nas casas. Não adianta, às vezes a gente converteu numa igreja, num lugar onde não tinha reunião de casa em casa. Porque, às vezes, o foco era mais religioso. Queridos, vou repetir, o que faz uma pessoa permanecer numa igreja não é a palavra poderosa, o louvor bonito, a igreja bonita, são os vínculos que ela tem. Porque são os vínculos que vai fazer com que ela cresça, conheça a palavra, que ela amadureça, que ela tenha maturidade. São os vínculos, é o vínculo que faz o discipulado dar certo. Não é o fato só de pregar coletivamente, multidão, irmãos, até o Zezé de Camargo e Luciano atrai. E eles choram, gritam, mas não mudam de vida. Então não é só atrair gente, é tocar na vida da pessoa para que haja a mudança. Vocês entendem? Ah, não, bispo, mas a igreja do fulano, eu vi lá no Facebook, a igreja lá de Balineslu está lotada, tem muita gente lá. Eu vi a Assembleia de Deus lá onde teve o Luiz Hermínio. Hã? Sim. Mas, irmãos, mesmo que fosse uma igreja só, não quer dizer que aquela quantidade de gente é transformada só porque vai na igreja. A igreja católica tem muita gente aqui. E as pessoas não mudam de vida, porque é religião. A palavra de Deus precisa ser compartilhada um a um. Suicidou, né? Eu o conhecia, entendeu? Era de vista, mas eu conhecia. Eu falei, caramba, morreu. Passou. Entendeu? E assim, muitas das vezes, isso que o senhor falou foi muito importante. Nós temos uma preocupação com a nossa vida religiosa, né? É sempre tudo muito bonito, o senhor está aqui, vamos lá, vai ter um seminário, mas é muito além disso aqui. Eu fiquei semanas pensando naquilo e aquilo me incomodou. Eu falei, caramba, mas não é só
mãe dele havia abandonado, ele tinha sido criado pelo social. E quando isso aconteceu, o pessoal da guarda não ligou para a mãe biológica dele. Ligou para a mãe do social, que foi a moça que sempre criou ele. E ela chorou desesperadamente. Por quê? Porque ela sabia. Então, assim, às vezes a gente julga sem saber o background da pessoa. Exatamente. Entendeu? O senhor falou isso aqui e ficou no meu coração, porque naquele dia, isso me martelou, sabe? Estou martelando, eu falei, caramba, morreu. Acabou. Assim, acabou. Foi uma coisa que Vanessa, isso tem que nos despertar a fazer, porque como é que o fariseu fazia quando estava orando lá? Lembra? O fariseu quando ia orar, e o outro batia a mão no peito, o outro falava o que para Deus? Sou pecador, não é? Não é isso? E o fariseu fazia o quê? Oh Deus, eu oro 3 vezes por dia, entrego o dízimo do cominho, não é? Às vezes nós somos fariseu, porque a gente pensa assim, eu vou na igreja, eu jejuo, eu estou em tudo. Pelo menos eu estou servindo a Deus, agora ele... Mas foi, sinceramente, foi mais ou menos isso que eu senti. Eu senti uma dor muito profunda. Não conhecia, eu conhecia de vista. Não, eu creio que o Espírito Santo te tocou. Naquela hora eu senti culpa. Sabe? É. Eu cheguei em casa e falei, na moça, não é aquele rapaz, sabe? Mesmo que ele está comigo aqui, tinha mais ou menos uma... E eu senti culpa. Ah, naquela hora eu senti uma culpa. Eu sei que foi Deus mesmo que fez. Eu senti culpa por aquilo, entendeu? Olha, deixa eu te contar uma história aqui. Eu me converti de 29 de julho de 1989. E eu já morava nesse lugar. Tinha uma casa lá e eu tinha um vizinho, o seu Antônio. O seu Antônio, ele era do Vale do Amanhecer. Sabe o que é o Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer é um lugar onde tem todas as reuniões esotéricas reunidas e ali tem sacrifícios de bode, de animais, de pessoas, todo tipo de paz. Exatamente. O seu Antônio, ele era um dos caras que fazia todos aqueles rituais do Vale do Amanhecer. E toda quinta-feira ele ia para lá, ali para Brasília. De quinta ele ficava lá até segunda só fazendo sacrifício. Ele era careca, tinha aquelas marcas todas. Ele era um cara que fazia isso, um sacerdote do Vale do Amanhecer. Ele era um homem que serviu o diabo declaradamente. Seu Antônio foi vizinho nosso desde quando eu era garotinho. Eu cresci vendo o seu Antônio e sabendo quem era o seu Antônio. Eu me converti. Me casei. Morei do lado da casa do seu Antônio 8 anos. 8 anos. A única coisa que eu fiz, um dia teve um irmão pregando lá na igreja, dizendo que era ex-bruxo, que tinha uma revistinha, eu comprei e dei para o seu Antônio. O seu Antônio estava lá na porta da casa dele, eu cheguei, passei e fiz assim, seu Antônio, dá uma lida nisso aqui. Nunca preguei para o seu Antônio. 8 anos depois que eu me converti, o seu Antônio um dia estava dentro do Vale do Amanhecer, ele teve um AVC e morreu lá dentro. E eu sei que Deus vai me cobrar isso. Eu morei 8 anos do lado de seu Antônio e não preguei para ele. Eu sei que Deus vai me pregar. Ele vai me cobrar isso. Por que você não falou do meu amor para o Antônio? Eu já chorei, já pedi perdão a Deus muitas vezes por isso. Eu não vivo debaixo de uma culpa. Mas hoje eu tento fazer o que eu faço porque eu não quero passar por isso de novo. Isso tem que me ensinar uma lição e gerar uma transformação na minha vida. Entende? Quando eu era ímpio, vou te contar uma outra história. Eu andava armado, tinha um revólver, eu era um homem violento, envolvido com tudo que não prestava. Então, eu tinha me casado fazia poucos dias. E eu cresci no meu bairro, no Novo Mundo. E eu tinha um monte de amigo, né? Que era tudo mala, tudo não prestava. Só que existe um código de honra entre bandido. Bandido não rouba bandido. Ladrão, ele não mexe com as coisas do outro. Se respeita.
Eu tinha um vizinho, Lusa, e o Lusa, alguém entrou na minha casa e roubou um sonzinho que eu tinha. Era tudo que eu tinha, um som de ouvir música sertaneja. E aí eu cheguei em casa e tinha arrombado a janela e roubado esse som. Então eu saí perguntando no bairro se alguém tinha visto alguém vendendo o som. Alguém falou, eu vi. Como assim? Eu vi. O Lusa. Rapaz, foi o Lusa. Acredito que o Lusa entrou na minha casa e roubou meu som. Vou pegar o Lusa. Então, uma semana depois eu venho subir na rua da minha casa, o Lusa está debaixo de uma árvore. Chegando assim, uma pé de manga que tinha chegado na minha casa, ele está lá. É hoje que eu dei 3 tiros nele. 2 pegou aqui e aqui. E um passou de raspão. Ele conseguiu fugir, não morreu. Só que nós ficamos jurados de morte um para o outro, né? A partir daquele dia, vou matar ele. E ele falava, vou matar ele. Nós juramos um outro de morte, que aquilo virou uma desavença. Então todo mundo ali já sabia, um dos dois vai morrer. 2 meses depois eu aceitei Jesus. E me converti. Então agora quem que ia morrer? Que eu não ia mais matar, né? Só que eu nunca mais vi o Lusa. Só 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nunca mais vi o Lusa, sumiu. Mala, foi preso, foi solto, foi preso, bandido. E o Lusa ficou perigoso, participou de assaltos mão armado, ficou um trem terrível, virou um cão. Só ouvia notícia ruim do Lusa, mas passou 10 anos, 12 anos, 13 anos. Um dia um outro pastor lá da nossa igreja, que tem um trabalho dentro do presídio, falou para mim assim, você não quer ir comigo pregar lá no presídio? Que a gente tem uma igreja dentro do presídio. Você não quer ir lá, dar uma palavra lá no presídio, assim e tal? Ah, vou. Era um sábado à tarde. Eu cheguei no sábado, era dia de visita, do lado de fora do presídio, aquele tanto de homem, um irmão com a guitarra, cantou, o outro irmão não sei o quê, eu dei uma palavra, fiz o apelo, 4 pessoas aceitaram Jesus. 4 pessoas aceitaram Jesus. 4 homens vieram e aceitaram Jesus. Terminou o culto, nós chamamos aqueles homens, sentamos eles debaixo de uma sombra lá e fomos explicar para eles o que tinha acontecido, para envolver eles no discipulado. E aí eu e o outro pastor, o Edson, começamos a falar para ele, vocês sabem o que aconteceu? Eu comecei falando, vocês não me conhecem, mas eu vim aqui pregar a palavra de Deus para vocês, meu nome é Ronaldo, assim e tal. E entre os 4 tinha um, me olhava, magérrimo, pele e osso, cadavérico. Ele me olhava assim, de rabo de olho, né? Então, assim, vim cá pregar, dei meu testemunho, converti, assim, tal. Explicando para eles, né, o que tinha acontecido, o amor de Deus e tal. Aí esse cadavérico virou e falou para mim assim, você não está me conhecendo, não? Não. Como é que é o seu nome? Luziano. Luziano? Eu sou o Lusa. Você não está lembrado de mim, não? 13 anos. O que aconteceu, cara? Peguei AIDS. Tem 2 anos. Tem 1 ano e pouco que ele estava preso, a doença muito avançada, tomando aqueles coquetel. Naquele dia, eu pude pedir perdão para ele, porque eu quis matar, porque atirei nele. Ele me abraçou, me pediu perdão, ele aceitou Jesus. Comecei a acompanhar ele dentro do presídio, 6 meses. Ele não tinha condição, eu levava, que ele tinha que tomar leite para tomar o coquetel da AIDS. 6 meses depois ele morreu. Um dia eu quase mandei ele para o inferno, mas Deus me deu a chance de ajudar ele para o céu. Mas você já imaginou se eu não quisesse ter ido pregar no presídio? Eu aprendi a lição do seu João, do seu Antônio. Entendeu?
quando a gente ganha uma pessoa, nós precisamos firmar ela em Deus. E o nome disso é consolidação. Consolidar quer dizer firmar, edificar. À medida que ele firmou em Deus, agora nós precisamos treinar ele para ele fazer a mesma coisa que nós fizemos por ele. Porque o nosso propósito não é encher a igreja de membros. Jesus não mandou fazer membro. Jesus fala, em que lugar que a Bíblia fala para nós fazer membro de igreja? Ele foi muito claro, Mateus 28, ele diz assim, ide por todo mundo e fazei discípulos. Não é opcional, é mandamento. Ele não perguntou assim, quem estava com ele no dia que ele falou isso? Mateus 28, versículo 18, diz que eles estavam lá no monte, e aparentemente os 11 estavam com ele. Só que depois ele é assunto aos céus e a gente vê a descrição dizendo que tinha 500 pessoas assistiram a assunção de Jesus, a subida dele para o céu. Vocês já leram isso na Bíblia. Amém? Então, é claro que ele falou aos 11, mas os outros todinho ouviram. E ele diz o quê? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo assim, todos vocês devem fazer discípulos. Discípulo não vem pronto. Discípulo não nasce pronto. Fazer discípulo. Quer dizer que dá trabalho. Quer dizer que não é uma coisa fácil. Mas ele diz assim, eu vou estar com vocês para fazer através de vocês. Quer dizer, é difícil para mim, mas se eu tiver com o Espírito Santo, ele faz. Eu tenho que obedecer. Eu só tenho que permitir que o Espírito Santo se mova através da minha vida. Então, Jesus ele não falou assim, ide por todo mundo e fazei membros de igreja, ide por todo mundo e fazei crentes, ide por todo mundo e fazei evangélicos. Ele não falou isso. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Quando a gente começa a convidar as pessoas para vir para a igreja, elas acabam se tornando membros da igreja. Mas cada um por si. A igreja está cheia, gera aquela sensação de que a gente está fazendo a coisa certa, porque está cheio. É igual quando você chega lá na sua casa, com fome, depois de um dia de trabalho, e pega a primeira coisa que tem para comer lá e, né, manda para dentro. Tá, Big Mac, como é que chama aqui? Não, tem um outro aqui, Super Mac, tal. Então, quando a barriga está cheia, você está com a sensação de que fez a coisa certa. Encheu a barriga. Porém, de quê? Às vezes de uma coisa que não vai te fazer bem, que não é saudável. Você não parou, falou, vamos embora comer aqui uma fruta, uma carne, uma verdura. Não, já enfiou para dentro lá o que tinha. Às vezes nós ficamos com essa sensação, igreja cheia, não tem mais onde ninguém sentar, gente em pé lá atrás, bênção! Mas esse povo nasceu de novo, converteu, abandonou o pecado, ou só está indo nas campanhas, está frequentando, porque, irmãos, tudo que nós puder fazer para atrair o povo é bênção. Mas o final disso tem que ser transformação de vida. Estão entendendo? Vamos fazer uma campanha. Bora. Essa campanha tem que levar as pessoas a seguir Jesus. Bora fazer oração. Bora. Essa oração tem que gerar isso. Bora fazer o evangelismo, bora fazer comunhão, fazer churrasco, bora fazer célula. Tem que gerar gente que nasceu de novo, senão qualquer coisa que nós fizermos que não gere discípulos, nós não estamos fazendo o que é o propósito de Deus. Agora, se nós vamos fazer uma festa, nós vamos fazer um churrasco, se é um jejum, se é um culto, se é uma reunião, se é uma campanha, desde que a pessoa tenha uma experiência com Deus, ela se converta, se arrependa dos seus pecados, tenha uma experiência com Jesus, e ela queira se tornar um discípulo de Cristo, glória a Deus. A estratégia, o método que Deus vai usar, nós não temos problema com isso. Nosso propósito é gerar discípulos. Depois que a pessoa aceitar Jesus, a melhor maneira para ensinar ela a palavra de Deus é o discipulado. Tem outras? Tem. Mas a melhor maneira é essa, a mais eficaz. Foi a que Jesus usou. Ana, passa aí a próxima tela.
Por que as células do discipulado? Já expliquei, né? Passa de novo. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo é muito conhecido. Jesus está reunido com os discípulos e ele fala assim, o que o povo fala que eu sou? O povo. Aí eles falam assim, uns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias. Eles acham que você é um profeta. E vocês? Os discípulos. E vocês? Que dizeis que eu sou? Aí o Pedro, em nome dos demais, fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que a multidão dizia que Jesus era? O que a multidão dizia que Jesus era? Um profeta. E o que os discípulos diziam que Jesus era? Filho de Deus. Você percebe que o discipulado gera uma revelação mais profunda? Entendeu? O discipulado traz uma revelação diferente, profunda. Aí Jesus olha e fala assim, bem-aventurado, Simão, não foi carne e sangue que te revelou, e sim, meu Pai. Ele está falando do Espírito Santo, porque o Pai manifestou através do Espírito Santo para trazer aquela revelação. O que ele falou lá em Mateus 28? Eis que estarei convosco todos os dias. A revelação vai vir, o discipulado acontece, porque onde está 2 ou mais reunidos, ali ele está. Então, o discipulado vai gerar o mover do Espírito Santo. Aí, ele fala assim, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, e sim meu Pai que está nos céus. Pois também te digo, tu és Pedro, e a palavra Pedro ali é pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, ele está falando que Pedro era uma pedra, mas ele está falando que a igreja vai ser edificada sobre a pedra angular. Ele, Jesus, é a pedra angular. Né? É um jogo de palavras que no português fica diferente. Se você for ler lá no original, você vai ver que quer dizer isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre ele, Jesus. E o que Jesus fazia? Ele discipulava, gente. Ele está com os discípulos. Como que ele edificou a igreja? Discipulando. Aí ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do... Vamos todo mundo. As portas do... Porta é o quê? Porta é proteção, gente. As portas do inferno são proteção. Quando fala assim, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, o que você entende? Exatamente. Só que o pessoal está pensando assim, bora ficar todo mundo aqui dentro, que as portas do inferno não vão entrar aqui. Não. As portas é a defesa do inferno. Se ela não vai prevalecer, é porque nós vamos entrar lá no inferno e saquear, arrancar quem está lá dentro. Então, irmãos, sabe o que Jesus está falando? Movam-se. Gente, não fica aí. As portas do inferno, pode ir lá e meter o pé que ela vai abrir. Claro, no nome de Jesus, do jeito certo, né? É óbvio, não é na nossa força. Mas o que ele está dizendo? Não fica aí dentro, não. Vai lá e arranca de dentro do inferno. É isso que ele está dizendo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Só que ele não está falando para a gente ficar trancafiado, todo mundo que, ai gente, graças a Deus que as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Estamos seguros. Ela vai prevalecer, se ela continuar fechada, ela vai prevalecer, então nós temos que ir lá e arrebentar ela. Deus está nos chamando para ir, é para a gente agir, nós é que temos que pregar, nós é que temos que falar, nós não temos que esperar as pessoas virem, a maioria dos crentes estão assim, bora para o culto, que hoje pode ser que apareça lá um visitante. Pode acontecer, de alguém estar passando e entrar, mas nós já tampamos tudo, eles nem vão ver que isso aqui é uma igreja. Não, sério. Não é? Então, se nós não formos lá, eles não virão, gente. Nós podemos fazer um churrasco e o povinho pode. Eles comem a carne e vão embora.
Deixa os ossos. Nós podemos fazer uma reunião, uma festa, uma comemoração, trazer um cantor. Vamos trazer um cantor, vamos, aí enche. 8 igrejas. Lota, né? Irmãos, a hora que o cantor foi embora, o povo vai embora antes dele. Eu estou brincando, né? Foi uma brincadeira. Mas eu quero dizer assim, olha, irmãos, eu sou pastor há 24 anos. Eu fui ordenado em 94. 22 anos. Olha só. Funciona assim, ó. O cantor está lá, o povo está lá enquanto o cantor está. Compra o CD, pede um autógrafo. Funciona assim, qualquer famosinho aí. Aí ele compra o CD do cara, o cara engrossa o bolso, compra o livro, ele dá o testemunho, compra o DVD, dá a oferta para ele vai embora, todo mundo vai embora. A igreja fica, sabe, a igreja já fica saqueada. Eles levam a oferta da igreja, o dinheiro do povo, e às vezes levam o povo. E a gente fala assim, nó, que benção. Que benção. Um pregador, por exemplo, ele tenta falar o que o de casa fala. Então Deus levanta, traz o de lá para poder confirmar o que todo mundo já falou dentro da igreja. Às vezes é isso mesmo. Entendeu? Às vezes é isso mesmo. Aí ele dá credibilidade para aquele que veio. E quando isso acontece lá na minha igreja, eu também fico judiado. Eu fico. Mas é o mesmo que eu falei, o mesmo que fulano falou aquele dia na pregação, eu falei. Minha irmã, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu levo alguém e a pessoa prega o que eu já prego há muito tempo, eu falo, não, que benção, dá vontade de matar. Não é possível. Mas se eu não posso falar da gente, eu preguei. Exatamente. Só que, infelizmente, também é a minoria que... A maioria... Nós não temos esse costume, mas na maioria das igrejas o pessoal não vai para falar o que tem que falar, vai para falar o que o povo quer ouvir. A maioria. Né? Tem os homens de Deus que faz isso aí que você falou mesmo. E graças a Deus, né? Agora tem aqueles que vai lá para falar o que o povo quer escutar, tomar o dinheiro do povo, pegar a oferta da igreja. E o que é ruim é que todo mundo fala assim, não, mas estava bem, sei lá, lotado. Quaiadinho de gente. Porque o camarada alisou o ego do outro, penteou o pecado dele, né? Foi lá, alisou lá e tal. Meus irmãos, não estou dizendo que isso é do diabo, mas isso não é o que vai mudar a vida das pessoas. O que eu estou dizendo é que o discipulado é o que pode entrar na vida de uma pessoa e transformar essa pessoa. Porque quem ora por vocês, quem chora por vocês, quem jejua por vocês, quem sofre por vocês, quem quer o bem de vocês, aquele casal ali, ó. Quando Ismael estava aqui com a Lúcia, eu lembro da luta deles. Agora é aquele casal ali, ó. Eu sei. Irmã. Uhum. Outras igrejas fazem do mesmo jeito, então não adianta essa mudança. Ir para outra, né? Olha, irmãos, eu quero... E defeito tem, né? Se você for lá para casa, você vai descobrir duas coisas. Se você ficar lá em 30 dias, esse aqui eu queria que ele ficasse, ele foi no Brasil, não pôde, mas esse aqui agora vai, dezembro que vai. Se você ficar lá em casa 30 dias, você vai descobrir duas coisas.
Primeira coisa que você vai descobrir, que eu tenho um monte de defeito que você não tem. Segunda coisa que você vai descobrir, que você tem um monte de defeito que eu não tenho. Bala trocada. Defeito nós temos, nós não somos perfeitos ainda. Você falou uma coisa aí, só se eu puder comentar. Nós temos, não tem nada a ver com o assunto, mas vocês vão pegar. Nós temos uma amiga que ela é vegana. Sei. E ela gosta ela quer fazer um movimento para poder ajudar a limpar a Irlanda, né? Aí nós fomos na casa dela e ela já está com tudo organizado no computador. E ela falou assim para nós, né? Eu não tenho lembrado disso agora. Ela falou para nós assim, a gente vai fazer isso porque a gente está com um dia para conscientizar todo mundo. Todo mundo tem que ficar consciente. Tem que tratar. Se você passa por um lixo na rua, você não pode ignorar aquilo, você tem que pegar. Então, quando ele falou assim, mas já existe, Fátima, tem um dia específico no ano que eles fazem isso. Aí ela falou uma coisa interessante, ela falou, mas não é um dia, Paulo. A pessoa tem que ficar consciente e ter a necessidade de, se ela passar por uma sujeira, ela não ignorar aquilo, porque tem um dia especial para fazer aquilo. Ela tem que pegar, guardar ou levar para outra coisa mais próxima. Então isso faz lembrar, isso me fez lembrar agora de igreja. Quanto a festividades e o dia a dia. Exatamente. Me remeteu a Não isso. pode ser tem só um nada a ver, dia. mas Não pode ser só um tem a dia. ver, né? Não pode ser só no final de semana, não pode ser só um dia, não pode ser só no aniversário. Tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida. Né? E não é difícil. Porque tudo determina, sabe o que determina se a gente vai fazer ou não? É se a gente está cheio. Que a Bíblia fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente come esse negócio aqui, a gente vai falar disso. A gente é o que a gente come. Não é isso que os veganos falam lá? A gente é o que a gente come. Então, se a gente come a palavra de Deus, não vamos falar da palavra de Deus. Agora, se a gente come notícia, economia, aí nós vamos falar só disso, crise, dinheiro, trabalho, porque a gente come isso aí. Então, dependendo do que a gente se alimenta, a gente se enche. E do que a gente está cheio, é o que brota da nossa boca, é o que sai de dentro de nós. Entende isso, irmãos? Então, quando Jesus vira para ele e fala assim, não foi carne e sangue que te revelou, ele está dizendo 3 coisas para o Pedro. Primeiro, ele pergunta assim, e vós dizeis, quem sou eu? Ele diz assim, tu és o Cristo. Discipulado gera revelação. Aí Jesus fala assim, muito bem, então agora você é Pedro. Ele passou a ter uma identidade. Discipulado gerou revelação e gerou identidade. Quem sou eu? Você é filho de Deus. Eu sou, você é também. Você sabe quem você é? Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um homem de Deus. Um homem de Deus. Homem quer dizer que não é perfeito, mas é de Deus. Porque tem um homem do diabo, que além de não ser perfeito, ainda é do cão. Mas você é um homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Identidade, porque se você não sabe quem você é, como é que você vai fazer? Aí ele fala assim, muito bem, então você é Pedro. Mudou, o nome dele era Pedro? O nome dele era Pedro? O nome dele era Simão. Jesus mudou a identidade dele. Jesus mudou a vida dele. Até o nome dele foi transformado, gente. A nossa revelação de Deus transforma a nossa vida. Como é que a minha vida vai ser transformada? Quando eu conheço a Deus. Quando Pedro descobriu que Jesus era o Cristo, ele que mudou. A mudança foi tremenda aonde? Na vida dele. Qual foi o parâmetro para ver uma transformação na vida do Simão? O que levou o Simão a virar Pedro? O fato dele saber que Jesus era o Cristo. Quanto mais você cresce na intimidade, maior vai ser a transformação pessoal da sua vida. Aí eu volto lá na primeira palavra que nós compartilhamos. Intimidade gera na sua vida identidade e transformação. Você não vai ter jeito de ser a mesma pessoa na medida que você cresce na intimidade com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você muda. Porque, meus irmãos, você se torna parecido com aquilo que você adora. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, quem adora dinheiro se torna uma pessoa avarenta, mesquinha,
egoísta, porque ele fica parecido com o dinheiro. Quem adora carro, quem adora roupa, quem adora ídolos, quem adora Deus, se você adora Deus de verdade, se você tem intimidade com Deus, cada dia você vai ficar mais parecido com Ele. Vai ficar tão parecido que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, você é um deles. Até o seu falar te denuncia. Não foi isso que falaram para Pedro, lá na frente? Olha aí, de tanto ele andar com Jesus, ele descobriu quem era Jesus. E agora, nem ele querendo esconder, ele dava conta. A mulher chegou para ele e falou assim, você é um deles? Ele falou, não. Chegou e falou, rapaz, você é um deles. Não sou não, nunca vi. É assim, rapaz, até o seu jeito de falar te denuncia. Você é crente, você é discípulo dele, você andava atrás dele. Não é uma benção alguém falar isso para nós, irmãos? Rapaz, a pessoa chegar para mim, eu estou doido para escutar. Você é discípulo de Jesus. Você está falando igual a ele. Você pensa igual a ele. Você age igual a ele. Irmãos, é o nosso alvo. Só que sem negar, né? Claro. Amém? Quanto mais íntimo, mais parecido com ele a gente fica. Não tem um ditado que diz, me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você anda com Jesus, o povo vai falar que você é cristão. Não é andar com a Bíblia só, né? Tem que ler ela. Não é só uma figura de linguagem. Tem que ser de verdade. O Pedro teve a vida transformada, teve a identidade porque conheceu Deus. Tu és o Cristo. A revelação gerou identidade e mudou a vida dele. E deu para ele autoridade. As portas do inferno vai prevalecer. E o texto continua, diz assim mais na frente, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Que nível de autoridade tremendo. Tudo porque ele descobriu quem era Jesus. Quanto mais você conhece Jesus. Está vendo? Lembra lá do João capítulo 1? O que o discipulado fez? Levou eles a conhecer Jesus. Conheceu Jesus, mudou a identidade, transformou a vida da pessoa, deu autoridade. Olha, irmãos, vocês estão entendendo a importância do discipulado? Estão entendendo, meus irmãos? Nós podemos ter uma igreja cheia de membros, de gente que vem na igreja, entrega o dízimo, dá oferta, participa das programações, mas continua com as vidas ocultas, que a gente não sabe. Não estou dizendo que as pessoas estão em pecado, mas muita gente tem pecado oculto. Às vezes não é pecado de adultério, de prostituição, mas é amargura, rancor, ódio, dúvida, tudo isso é pecado. Ansiedade, sabia que ansiedade é pecado? Inveja, não é? Soberba, orgulho. Orgulho. O orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Orgulho é um trem perigosíssimo. Porque quem tem acha que não tem. Orgulho é igual mau hálito. Não é? A pessoa não vê que tem. O outro fala, nossa. Vai conversar, pois então, tá como eu estava te falando. E o outro fala, o que foi? O que foi? Nem nota. Nem nota. Porque o orgulho é igual mau hálito. A gente não nota, é os outros que notam. Qual é a principal característica do caráter de Jesus? Humildade. Humildade. Jesus era um homem humilde. E qual é a principal característica do diabo? Orgulho. O maior inimigo da sua alma é o orgulho. Maior amiga da sua alma, humildade. A humildade faz parecido com Jesus. O orgulho não. Então, o João teve uma transformação na sua vida por causa o Pedro teve uma transformação na sua vida por causa do discipulado. Passa aí, Ana, outra. Vamos lá, minha filha. Os romanos usavam o termo eclésia para conquistar novas colônias. A palavra eclésia significa saídos para fora. Não é para dentro. A gente fala que eclésia é reunião. Eclésia é assembleia. Organização. Quer dizer, saídos para fora para se organizar. Como é que os romanos... Bem, o Império Romano se tornou, na época de Jesus, a maior potência na face da terra. E o Império Romano, como que eles dominavam? Meus irmãos, eles mandavam as pessoas irem para as cidades que eles queriam conquistar. Então as pessoas, porque o Império Romano, quem já estudou história sabe que
o império, em Roma era chamada da maior, uma das maiores maravilhas do mundo, era Roma. Não por causa da beleza apenas. O sistema de governo, dentro de Roma havia um sistema de governo justo, não havia ninguém que passava necessidade. O Senado governava Roma, tinha o imperador e tinha o Senado. E o Senado governava Roma de uma maneira tão tremenda que não havia dentro de Roma injustiça. Então o modelo de governo romano era fabuloso para os romanos. Vocês sabem por que Paulo não foi crucificado? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por que Paulo não foi? Porque romano não podia ser crucificado. Era uma lei. Romano não, qualquer um pode, menos o romano. Então, o Império Romano, ele privilegiava muito os seus cidadãos. Então, o que eles faziam? Tinha uma cidade, eles queriam conquistar a cidade. O que eles faziam? Começava a mandar gente para mudar para aquela cidade. Romano. Os romanos chegavam na cidade, aí ele começava assim, chegava na cidade, ele começava para os vizinhos. Você sabe que eu sou romano? Lá em Roma, ele começava a contar como é que era o reino de onde ele vinha. O reino de Roma é tremendo. Lá é um reino de justiça. Lá é assim. Lá é assado. E eles começavam a falar do reino, como é que era. E falava para um, e aí começava a reunir as pessoas na casa deles. E as pessoas começavam a ouvir do Império Romano, elas ficavam fascinadas. Nossa, mas é bom demais. Aí eles iam para outra casa. E começava a falar, sabe como é que é o Império Romano? Olha, o Império Romano é assim, e lá é assado, e tal, e começava, o povo ficava encantado. Eles começavam a disseminar aquilo na cidade, quando chegavam os soldados, o povo se rendia. O povo falava, por que nós vamos lutar contra eles, se o que estão trazendo é bom para nós? Agora, você não é dessa terra, você é cidadão do céu, você é do reino de Deus. Como que é o reino de Deus? Como que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Você entendeu o que é uma célula? Uma célula é quando você começa a falar para as pessoas do reino de Deus. Elas não vão resistir a Deus, elas vão querer se entregar para Deus, porque quando elas começarem a ouvir o que é o reino e como é o reino, elas vão querer o reino de Deus na vida delas. Estou falando de reino, não de religião. Entenderam? Os romanos, quando Paulo, irmãos, o cara que mais abriu igreja a partir de casa foi Paulo. O livro de Romanos, o final dele. Saudações, a igreja que se reúne na casa deles. Saudações, a igreja que se reúne na casa deles. 1 e 2 Coríntios. Saudações a fulano, a igreja que se reúne na casa. Só em 1 Coríntios tem 16 menções à igreja que estava numa casa. Células. O cara que mais abriu célula à igreja a partir de casas foi Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu 27 livros, aliás, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. O maior autor da Bíblia, o cara que mudou o cristianismo, foi Paulo, porque ele tinha uma visão. Ele era romano, ele falou, rapaz, a gente quando era romano fazia, se eu fizer isso para o reino de Deus, já imaginou? Entendeu? Porque célula é uma estratégia de penetração para conquistar almas. Que quando a gente faz com o propósito correto, todo mundo quer, gente. O que o povo não quer é religião. O povo está cansado de religião. Aí você vai para uma reunião numa casa e você tenta fazer um cultinho lá, aí o povo não quer mesmo não, começa, daí a pouco desanima, só vai crente, daí a pouco para, porque não é um lugar da manifestação do reino, é um lugar da manifestação da religião, aí não funciona, gente, aí o povo não empolga, não quer, já fiz célula, não deu certo, já fiz célula, não funcionou, porque nós estamos fazendo do jeito errado. A célula é um lugar onde nós vamos compartilhar a palavra e falar de como é o reino de Deus, é para viver na prática. Agora, nós vamos falar do reino se a gente conhecer o reino. Entendeu? Mas como é que eu conheço o reino? À medida que eu conheço a palavra, eu conheço o reino. Então, eu vou para a palavra, digo, discipulador, me ensina como é que é o reino de Deus. É para isso. Então, vem cá, senta aqui, deixa eu te ensinar.
E aí você, quando for abrir uma célula, você vai fazer igual aos romanos. Eu venho de um reino, e aí você vai contar para eles como é o reino de justiça, de paz, de amor, de alegria. E aí você vai contar como é o reino de Deus. O reino de Deus, aí você vai dizer para ele, não é comida, não é bebida. E aí você vai contar como é que é o reino. Você vai mostrar os valores do reino. Como é que é a vida no reino de Deus. Vocês conhecem, entende isso, irmãos? Entende por que as células e o discipulado é o que a Bíblia nos ensina para edificar a igreja? Lá na célula, a pessoa quer o reino. Ela não vai ter resistência de vir para cá, porque ela vai saber que aqui é a reunião do povo, do reino de Deus. Não é da Universal, né? Ficou parecendo, né? Mas aqui é a reunião dos salvos, dos que vão reinar na glória com Cristo. Aqui é a reunião do povo que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então eles vêm com outro coração. As pessoas não vêm com aquele coração de desfile de moda, de soberba, de religiosidade. Não, eles vêm para se entregar. Porque sabe que no reino as pessoas não julgam as outras. O camarada sabe que aqui dentro ele pode entrar no meio do louvor, ele vir aqui, ó, ajoelhar e começar a confessar pecado. Ninguém vai condenar ele, porque ele aprendeu lá na célula que no reino a gente não discrimina. Ele no meio da adoração, ele vai deitar no chão, vai chorar, vai rolar, vai gritar, porque ele vai saber que o reino é liberdade, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ele não vai ficar cheio de nome tóxico por causa da religião. Os religiosos vão ficar constrangidos. Porque o reino de Deus muda. Vocês entendem isso? Amém? Qual é a nossa missão aqui na Irlanda? Nossa missão aqui na Irlanda é a mesma em Moçambique, na Inglaterra, Brasil, fazer discípulos de Jesus. Ganhar almas. Ganhar brasileiro, ganhar indiano, ganhar africano, ganhar irlandês. Aqui tem mais irlandês do que qualquer outro. Então é claro que a gente quer ganhar os irlandeses também, mas nós queremos ganhar os brasileiros que estão aqui. Porque a maioria dos brasileiros que estão aqui nessa cidade, eu não estou julgando, que se dizem crente, ainda estão como escravos do pecado. Ainda vivem vida de pecado, vida dupla. Então nós não vamos condenar eles. Nós temos que orar para eles serem libertos e ter uma experiência profunda com Deus. Porque não é o fato de você ir numa igreja que você foi transformado. Não é, irmãos. É o fato de você viver uma vida de santidade que demonstra isso. Então nós estamos aqui para ganhar brasileiro, para ganhar africano, muçulmano, irlandês, quem Deus colocar no nosso caminho. É claro que entre nós aqui nós vamos ganhar mais brasileiro e português porque eles falam a nossa língua, ou nós falamos a língua deles. É um pouco mais difícil para nós, não é? Só que o que acontece? Como nós temos um número pequeno em relação à população de brasileiro, nós também temos que pensar, gente, nós vamos ganhar brasileiro. Mas se nós queremos ganhar esta cidade, nós precisamos aprender o inglês. E pregar inglês, e ganhar os irlandeses também. Então nós não podemos discriminar, nem para um lado, nem para o outro. Nós não podemos pensar que é só irlandês, e nem podemos pensar que é só brasileiro, nós somos uma igreja. E igreja, ela tem que ser, como é que foi lá em Atos 2? Gente de todo jeito converteu. E eu não sei se os apóstolos sabiam falar a língua de todo mundo, eu sei que eles cuidaram daquele povo. Eu gosto muito, onde eu vou eu cito o exemplo da irmã. Que a Sônia é o seguinte, a igreja aqui tem irlandês, tem africano, tem... eu tenho. Mas cadê aquele casal de africano que estava aí? Mas eles vinham. Mas tem africano, a Paula está aí. Né? E mesmo não falando inglês como fluentemente, todo mundo conversa com ela e ela cumprimenta todo mundo. Eu lembro da última vez, isso foi um testemunho aqui, a Sônia. Ela é simpática, amável com todo mundo conhece ela. A língua é uma barreira, é claro que é, mas não é um obstáculo. Porque amor não precisa de palavra. Não é? Amor não precisa de palavra. Dar um abraço, fazer a pessoa se sentir bem. Então talvez eu até não falo, mas eu vou amar ele e ele fala. Né? Vou abraçar, ele vai falar assim, rapaz, eu não entendo nada que aquele cara fala, mas ele
um negócio, um amor, né? Que é isso que nós temos que ter, irmãos. O reino de Deus é isso. Então, nossa missão aqui, essa aqui é o inferno, que as portas do inferno não vai prevalecer. Significa que a gente pode ir lá e, na autoridade, né? Isso aqui é o inferno. Só que não é encher uma igreja de religiosos. É encher uma igreja de discípulos. Meus irmãos, se daqui a alguns anos eu chegar aqui, essa igreja estiver lotada de gente que só frequenta a igreja, mas não muda de vida, nós perdemos tempo. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é ver pessoas libertas, transformadas, servindo a Deus, amando o Senhor e amando almas, querendo levar as pessoas para o céu. Amém? Eu queria orar com os irmãos. Se deixar por minha conta, nós vamos embora. Mas, amém. Por mim, nós seguimos aqui o percurso. Passa aí outra slide aí, irmã. Jesus ordenou à igreja, a eclésia, que ela entrasse de casa em casa, estabelecendo a cultura do reino de Deus. Hoje, o que se traduz por, passa querida, célula. 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 Que era o que eu dei o exemplo aqui dos romanos, quando eles faziam isso. Passa outra. Por que trabalhamos com discipulado? Expliquei, mas vamos passar os slides. Vai, filha. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar, minha filha. Discipulado é um mandamento. Pode passar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito por seus efeitos. Irmãos, a gente vê nos dias de hoje uma igreja ferida. Não é? Você vai conversar com o irmão, ele um está com a mágoa, o outro está com amargura, o outro está insatisfeito, o outro não está satisfeito. Sempre, por mais que Deus tenha feito, parece que você olha para a igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando essa, estou falando a igreja. Aí você vai olhar e fala assim, gente, mas a igreja está ferida. Sabe por que a igreja está ferida? Falta de discipulado. Aquilo ali não é confessar para todo mundo, não, é relacionamento discipulador. Confessai os vossos pecados aos outros para seres curados. Discipulado gera cura. Discipulado sara. Sara a gente, cura o nosso coração. Limpa.